Bom, colegas, camaradas, vamos lá Nossa, gravar. camaradas, boa, Camaradas, rapaz. Revolução dos Boa. É Bichos. companheiro, o Brasil é companheiro. Camaradas é Camarada. uma referência clara a George Orwell e os seus porcos. Mas Muito bom. vamos lá, eu vou gravar agora com vocês a introdução, tá, Rafael? Você não sabe, mas a gente grava uma introduçãozinha para fazer o link Ok. no começo do programa. Tudo Basicamente, o Davi, a gente vai explicar um pouco o que é esse esquema aqui e a gente vai apresentar vocês, tá bom? E aí, é isso. A gente vai falar, tô com fulano aqui. Aliás, ô Davi, eu apresento eles, pode ser? Tá bom. Eu vou só falar que nós temos convidados, aí o Juan se apresenta e depois o Rafael, tá bom? Pode ser na sequência? Tá bom. Ô Rafael, eu sei que você deve estar imaginando o que eu vou falar. Sei lá, fala teu nome, fala o que você faz, Vou sei falar lá. que eu sou cunhado do Cauê. Eu sou conhecido como cunhado do Cauê. Pode ser É também, isso que eu faço. Essa é a minha definição. é uma ótima introdução também, acho super válido para as pessoas te reconhecerem, mas vamos lá. Bom, vou começar aqui. Começando então esse ConcaCast, que é um programa diferente, você viu aí já pela vinheta, não é a vinheta tradicional, porque esse é o papo da semana, o papo semanal, sei lá o nome que raio que vai ter isso, né, Davi? Eu sou o Cauê Martinelli, não me apresentei, enfim, mas é uma tentativa que a gente está fazendo aqui, né, Davi, de falar sobre temas aleatórios, não tem um tema específico que a gente vai discutir igual nos outros podcasts, não tem aquela coisa, aquela edição miraculosa, vai ser um programa mais simples que a gente grava próximo do dia de exibição, né, do programa, para discutir temas que a gente considera interessantes ou curiosos, não é isso? Isso aí, Cauê. Um abraço grande para todos os nossos amigos ouvintes. Eu sou Davi Gervasoni. E esse podcast, obviamente, não deixa de ser ConcaCast, mas esse momento é para falar um pouco dos temas mais importantes da semana. A gente que gosta de falar, a gente que gosta da notícia, do que está acontecendo. E queremos também ouvir, não sei se ouvir, mas ler as suas opiniões aí nas nossas redes sociais. Cara, eu acho tão importante, né? Porque, principalmente no Brasil, cara, todas as semanas tem uma notícia que bomba nas redes sociais, o povo comenta, o povo dá aí a opinião, mas também tem coisas que acontecem no mundo e que merecem ser faladas, né? Todo dia é dia de breaking news aqui nesse país. Oh, meu Deus do céu. Bom, o Davi mencionou aí tudo isso. Siga a nossa página no Instagram, @ConcaCast. Você pode ouvir esse programa em todas as plataformas possíveis, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, TuneIn, enfim, vários aí. Você pode assistir a gente. Você, por acaso, está aqui, parou no YouTube, está assistindo a gente, pode assistir também. Seja muito bem-vindo aqui no YouTube. Você vai acompanhar o bruto dessa conversa, o que é terrível, mas você vai poder acompanhar, é tudo para você, exclusivo para você. E bom, eu queria apresentar os meus convidados de hoje, são dois que toparam o desafio de conversar, tipo, aleatoriamente sobre qualquer assunto aqui. Sejam muito bem-vindos. O primeiro que se apresente, por favor, ele já esteve aqui com a gente, inclusive. Olá, pessoal. Meu nome é Juan de Aquino Mesquita. Estamos aqui de novo nesse novo formato. E uma frase de efeito, que nem no outro no ConcaCast padrão. Por favor. Então eu vou usar. O golpe tá aí, gente. Cai quem quer. Começou bem! Aê! Começou bem! Espera lá um pouquinho. Cauê, você que escolheu os convidados de hoje, tá? Provocações filosóficas. Eu não conheço. Eu não me responsabilizo pelas frases que vão ser faladas aqui nesse programa. Bom, do cancelado em 3, 2. E bom, eu queria apresentar um convidado que está estreando aqui, estreando na fogueira. Seja muito bem-vindo, se apresente para a gente. Depois dessa frase filosófica do Juan, nem sei mais o que falar, porque eu fiquei numa situação tão desconfortável aqui que qualquer coisa que eu falar vai ficar abaixo do nível da provocação dele. Então, estou me sentindo pressionado, hein? Pela estreia e ainda mais pela frase do Juan. Não se sinta. Comece sua apresentação pelo seu nome, por exemplo, para que o público te conheça. Claro. Certo. Bom, então, meu nome é Rafael, eu sou professor de redação, né? E futuramente de filosofia também. E sou cunhado do Cauê também, para quem não sabe, né? Cunhado do Cauê. Ou seja, isso define uma parte da minha vida, né, Cauê? Exatamente. Estou debaixo de uma ditadura nesse programa, porque vou ser fiscalizado.
Eu só Exatamente. estou imaginando os debates aí na mesa familiar, aí nos O domingos. Rafael é o com grande rivalidade irmão política. da família. Referência. Olha só, o cara tá Eu tô muito culto, né, inspirado. cara? O É, cara Eu tô tá muito inspirado. culto. 1984, é isso aí. Mas é isso. exatamente. Agradecer o convite aí do Cauê e do Davi. É prazer estar aí com vocês. Valeu, obrigado pela oportunidade. Sejam bem-vindos, então, Rafael, Juan de volta aí. E você que está nos ouvindo, a gente vai falar sobre golpe militar, porque essa semana bombou, né, Davi? Principalmente nas redes sociais, né? Teve o ministro da Defesa, novo ministro da Defesa do Brasil, falando sobre a comemoração do golpe militar. Então, teve toda essa discussão nas redes sociais. A gente vai falar sobre isso aqui também. A gente vai falar sobre a questão da Nova Zelândia, né? Do aumento do salário mínimo lá e também da taxação sobre pessoas com uma riqueza maior. E o que mais, Davi, que a gente vai falar? E por enquanto, só um teste, né, que está acontecendo na Espanha, que vai acontecer, na verdade, na Espanha, que é a semana de trabalho de 4 dias. Ou seja, a gente tem duas notícias que os trabalhadores do Brasil estão olhando de longe, tá? Mas pode ser que seja uma coisa que comece a se espalhar pelo mundo inteiro, mas essa semana, principalmente essa semana de 4 dias de trabalho na Espanha, que vai ser um teste lá, e aí vamos comentar um pouco o que é isso, trabalhar 4 dias, descansar 3, que é essa doideira, bom, parece que é uma coisa séria, né? Parece que eles se inspiraram no CONCACAST, que antes era semanalmente, agora é de a cada 15 dias. Então, assim, acho que, né, estamos criando aí uma influência, mas tudo bem. Bom, como a gente já mencionou no início, esse é um programa diferente dos outros. A edição não vai ter aqueles sons, aquelas músicas maravilhosas que você está acostumado a ouvir. É um programa de bate-papo puro, suco de bate-papo sobre temas que, igual nós mencionamos aqui. Espero que você fique com a gente até o final. Se quiser, não gostei desse tema, pula para outro e assim vai. O importante é você acompanhar esse debate, fazer parte dele. Manda para a gente em concacast@gmail.com, seja no Instagram em @concacast. O importante é que a gente está aqui batendo um papo de bar. Eu não vou aos bares, mas é como a gente popularmente fala, né? É um papo de bar e que você faça parte desse papo aqui com a gente, que começa agora. Deixa eu começar a gravar aqui no meu computador. É o seguinte, é bem formalzão, tá? Bem formal mesmo. Vamos bater um papo aqui, ver o que sai. E basicamente é isso, tá bom? Não tem breaking news? Tem breaking news da CNN. Porra, só tem breaking news na CNN, cara. Nunca vi isso. Quando surgiu o negócio do breaking news que eles vão fazer, eu achei que era o quê, né? Eu achei que era tipo igual o da Globo, plantão Globo de vez em quando. Mas como eles são um canal de notícias e tá tendo bosta o tempo inteiro, toda hora entra breaking news, nunca vi isso. Só tem breaking news. Mais, né? Bom, vamos lá então. Deixa eu bater uma palma para sincar meu áudio aqui. Opa. Agora foi. Bom, gente, estamos estreando aqui, então, esse momento incrível, papo semanal, que esse é o nome que a gente deu, a gente nem sabe se vai ficar esse nome, né, Davi? A gente, na verdade, não sabe de nada. A gente está aqui só simplesmente para bater papo, né? Enfim. Eu não sei se vocês... A gente gosta de falar muito, então, a gente tá assim, tipo, cara, uma traz saudade, a gente vai gravar, vai postar um episódio cada 15 dias, não, acho que falar aí... Falar o que tá acontecendo e falar no Brasil, qualquer bobeira, né? Correndo um risco aqui de, sei lá, acontecer o pior, ser demitido, ser preso, sei lá, né? Vai saber, os tempos são cancelados, os tempos são outros, não é mesmo? Falando em cancelamento e prisão, vocês viram que essa semana tinha uma galera celebrando o golpe militar de 64? Vocês viram que bizarro, cara? Inclusive, o novo ministro da Defesa, nosso querido general Braga Neto, ele colocou lá, celebrou, que ele, em nota oficial do próprio ministério, celebrando o golpe lá em 31 de março de 64. Sabe o que eu acho mais bizarro? Não sei se vocês têm essa impressão, mas até alguns anos a gente não tinha tanta gente falando sobre o golpe militar como algo positivo. Ou se essas pessoas pensavam dessa maneira, elas não manifestavam tanto, né? Se a gente parar a pensar aí no governo petista, não lembro de muita gente falando, a não ser naquele período de protesto contra a Dilma, que eu vi uma galera, volta o golpe militar, aquela baboseira toda. Mas com um presidente que, né, ele fala isso para a mídia, que publicamente ele fala que apoia e concorda, e concordou, enfim, com o golpe militar, a gente tem pessoas que agora estão saindo do armário do golpe militar e estão falando a favor, né? Mas o que vocês acham disso, da galera, tipo, celebrando o golpe militar?
Tem um motivo por trás, eu vejo. Tipo, a galera, ela tá, como você falou, estava dentro do armário, porque a gente viveu muito tempo de um governo né, de governos, no caso, de um único espectro político, né? E muita da galera que pensava ao contrário estava meio que, entre aspas, reprimida, né? E não podia. É a partir do momento que você tem uma figura máxima que defende algo, é muito mais tranquilo para essas pessoas demonstrar a opinião delas, porque você tem a figura pública mais importante do país defendendo esse tipo de causa, entende? E tem um detalhe interessante que é o motivo do porquê eles comemoram, é por conta do contexto da época que eles falam, né? Da Guerra Fria, onde o país foi salvo de um golpe comunista, né? Que esse é um dos principais motivos de ser comemorado. E é interessante que, se você pega historicamente, cara, toda ditadura que surge sempre começou com uma desculpinha pela culpa no outro. Foi assim com Hitler, né? E colocou também culpa em comunista, em judeu para dar golpe. Com Fidel Castro, culpou os Estados Unidos também. Então, assim, cara, a galera sempre cria um espantalho para bater, para justificar os atos, né? É meio estranho isso. Sim. Uma coisa que eu também. achei interessante, desculpa, Rafael, Não, vai lá. como essa consigna de salvar o país. Eu vi algumas postagens, né, nessa semana aí, que os militares salvaram o país, criando esse inimigo, né, que é uma estratégia, perdão, muito frequente de um setor político, não só do Brasil, do mundo inteiro, né, porque também eu vivi na Argentina, também uma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos com aquela situação conhecida como macartismo, enfim. O que eu quero dizer é essa construção do inimigo para justificar as minhas ações. Nesse sentido, no que a gente está falando da ditadura militar, tá? Esse inimigo que vem de fora está ameaçando a nossa república. Então, os militares salvaram a população brasileira desse inimigo que estava chegando de fora com ideias malucas, enfim, porque nós estamos falando de uma questão política, uma questão econômica e social. Então, esse discurso das pessoas que defendem a ditadura militar é isso, salvar ao brasileiro de cair no poço da perversão, enfim, de muita coisa, né? Porque tem toda essa questão social, até religiosa envolvida, né? Eu também acho que tem uma questão histórica, né, cara, por trás. Porque tem um professor que eu acompanho muito, que é o Vladimir Safat, um cara de filosofia, um cara da USP muito bom. E uma das coisas que o Safat ele fala muito é que o Brasil é um dos poucos países que não acertou as contas com o seu passado, né? Então ele insiste muito nessa tecla. Se você não acerta as contas com o seu passado volta a te assombrar no futuro, né? Então eu acho muito legal porque ele mostra como, por exemplo, não houve nenhuma punição para nenhum desses caras da alta patente do exército que praticaram crimes no período da ditadura militar, nenhum deles foi para a cadeia, né? Um dos únicos que recebeu uma condenação foi o brilhante Ustra, que por coincidência ou não, foi homenageado pelo Bolsonaro várias vezes no seu discurso, né? Mas o Ustra, que foi o único condenado, não chegou a cumprir pena, né? Ele faleceu antes lá e tal, correu também na justiça. Então, assim, o que eu quero dizer é que, tipo, não tem nenhuma... O povo brasileiro não tem nenhuma narrativa única sobre o que foi esse período, entendeu? Então, para algumas pessoas, tanto é que isso já se manifesta na linguagem, né? Tem umas pessoas que chamam de regime militar, enquanto, enfim, a historiografia e todo mundo que, de certa forma, tem uma visão mais clara do período, sabe que aquilo foi uma ditadura, com características de ditadura. Mas tem essa disputa de narrativa, porque, no final das contas, a gente não acertou as contas com o passado, né? Essas pessoas não foram punidas, essas pessoas não foram responsabilizadas pelos crimes que elas cometeram. Então, não é de se estranhar que elas sejam homenageadas e as pessoas glorifiquem esse momento como se fosse uma coisa da qual a gente deveria se orgulhar, né? É isso, se você não tipo, acho legal também que o Safari ele mostra que vários países, inclusive na Argentina, o Davi pode falar melhor, né? Os caras foram punidos.
Houve também ditaduras nessas épocas, mas algumas pessoas foram presas, né? Foram condenadas. Então, isso dá uma mensagem para a população, né? De que, olha, isso foi uma ditadura, não tem como tergiversar a esse respeito, né, cara? Então, só que no Brasil isso não aconteceu. Aí fica muito fácil você variar o discurso dizendo que, não, foi um período glorioso para salvar o país dos comunistas e esse tipo de baboseira aí que a gente ouve vira e mexe, né? Enfim, Eu também essa é a acho questão. isso. Eu também acho isso. Eu acho que o esquema de não ter reprimido esse tipo de conduta, esse tipo de pensamento fascista, ditatorial, eu acho que faz com que pessoas hoje, inclusive políticos, um presidente, fale livremente de um assunto que é um assunto terrível da nossa história, um assunto que um período histórico nosso que é uma porcaria, que não agregou em nada, entendeu? E faz com que as pessoas falem publicamente sobre isso. O Rafael mencionou um negócio aí da América Latina. Eu vi uma jornalista chilena, se eu não me engano, ela estava entrevistando um político, ele fez uma referência à ditadura, né, que ocorreu no Chile. Ela na hora cortou ele e falou assim: olha, desculpa, você não vai falar isso aqui, isso que você está falando é mentira, a ditadura foi isso, isso e isso. A gente não aceita esse tipo de coisa aqui, a gente não aceita que fale desse tipo de coisa. E eu vejo, por exemplo, vamos traçar um paralelo aí com a Alemanha. Tudo bem que da Alemanha foi um outro caso, mas a questão do nazismo. Cara, se você vai para a Alemanha, é lógico que existem nazistas, não só na Alemanha, em vários lugares. Mas, assim, é um assunto que é tratado como uma mancha na história dos caras. Tipo, eles olham para aquilo e falam: caraca, o Brasil não. O Brasil teve a ditadura lá no período Getúlio Vargas, que teve também um apoio militar durante um bom período. Essa questão militar no Brasil vem desde a proclamação da República, que começou lá com o militarismo, que foi também um golpe militar. E aí a gente tem essa questão militar presente na história do Brasil o tempo inteiro, o militarismo como se fosse um poder moderador, que igual tinha lá no período da primeira... Do período do reinado de Dom Pedro, né? A gente tem essa questão do exército sempre querendo moderar as coisas, tá? Isso sempre aconteceu. E essa questão do inimigo comum, cara, sempre, né? Comunismo, tá ok? Aí agora, recentemente, o cara falando que o Brasil ia virar Venezuela. E aí o povo, vai virar Venezuela. Então, essa coisa do inimigo comum sempre existiu. E eu vou deixar claro aqui que eu não acho que é só uma coisa que teve na ditadura. Por exemplo, se a gente pega, lógico que em menor escala, tá? Mas se a gente pega o próprio período presidencial aqui do Lula, da Dilma e tudo mais, esse período do petismo, cara, tinha também um esquema de tipo, eu lembro que o Lula falou, se a Dilma não ganhar, nós vamos às ruas incendiar as coisas, porque isso é inadmissível. Sempre tem esse discurso que se repete, sabe? Então, assim, eu acho que não é uma coisa exclusiva da ditadura e dos militares, mas a gente vê presente e mais constante em governos fascistas, por assim dizer. Você queria falar alguma coisa, né, Juan? Não, então, o que eu ia falar assim, é que eu concordo plenamente com o que o Rafael falou. A gente não tem muito. A gente não está muito bem resolvido com o passado. Inclusive, tem um canal muito bom de um cara, eu esqueci o nome dele, eu sei só o Nossa, sobrenome, que é deve o ser Bueno. muito bom mesmo, Buenas que você não ideias. lembra nem o nome do cara. É muito. Não, mas eu não lembro. E ele tem uma frase muito boa que ele fala assim: a nação que não conhece a sua história está repetida no futuro, sabe? Juan, desculpa, cortou. Fala de novo, por favor. Então, ele tem uma frase que eu acho sensacional, que é assim: a nação que não conhece a sua história está fadada a repeti-la no futuro. Então, assim, a verdade, a impressão que eu tenho, de modo geral, tá? Claro que a gente está discutindo a respeito da comemoração, né, da ditadura, mas o que eu vejo é que o brasileiro, ele não curtiu muito esse negócio de democracia. É uma impressão que eu tenho, tá? Não No curte fundo, esse negócio de ser livre, né? Não tá gostando. Não, porque é que nem cachorro. Cara, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou tentar explicar porque é uma metáfora muito absurda. É que nem a galera pedindo democracia, é que nem um cachorro correndo atrás de uma roda de carro. Pedindo democracia ou ditadura? Não, pedindo democracia na época da ditadura, Ah, tá. né? Beleza, teve diretas já, tranquilo. É que nem o cachorro latino atrás do carro em velocidade. Aí quando o carro para, o cachorro não sabe o que fazer quando alcança, né? E eu vejo isso no Brasil, tipo, a gente alcançou a democracia, né? Teve a histórica votação lá, com Ulisses de Guimarães, um monte de galera. E depois disso, cara, só deu caquinho e o brasileiro meio que não gostou da ideia, sabe? Então eu vejo também essa galera que comemora a ditadura como um saudosismo, porque muita gente que eu vejo da época
época, né, que viveu a ditadura, um dos argumentos que eles utilizam bastante é que a educação era muito boa naquela época. A segurança pública era muito boa naquela época. Eu não sofri naquela época repressão, sabe? E é interessante que o perfil da galera que comenta a respeito do estilo de vida da época é uma galera bem abastada, né? Não é uma galera de telecomunicações como vocês aí de jornalismo, que como profissão tinha que exercer todo o papel que um bom jornalista faz, que é entregar os fatos, né, com uma boa fonte, onde era repreendido o tempo inteiro. Então, assim, é uma questão de abrir um pouco mão da narrativa para olhar a questão macro. Só que isso a gente não quer fazer. Como brasileiro, a gente não gosta, porque é dolorido olhar para o passado, sabe? É dolorido falar sobre o lado obscuro do país, do nosso país. Como você falou, foi extremamente dolorido para a Alemanha lidar com o passado obscuro da época do nazismo. Só que é algo necessário de ser feito, sabe? É algo, e eu concordo com o Rafael, como eu havia dito. Tipo, se a gente não fazer as pazes, entre aspas, e colocar em pratos limpos a nossa história, a gente sempre vai estar vivendo essa crise de identidade, tá ligado? Uma coisa importante e uma coisa que falta muito na Argentina é a questão da educação, de poder mostrar às crianças, adolescentes, jovens o que realmente aconteceu. E tem que diferenciar, porque justamente semana passada foram 45 anos da ditadura na Argentina, meio pertinho do Brasil. E Você comemorou? Não comemorei, mas lembrei. É mais interessante porque isso não é apenas uma coincidência. Os anos 70 foi uma década trágica para a Latinoamérica, né? Porque foram ditaduras militares em vários países. Você falou da ditadura no Chile, foi a mais violenta ainda da América Latina, e não é por acaso que eles têm ainda uma sociedade que apoia os governos neoliberais. Tipo, é uma porcentagem muito importante da sociedade. E acho que isso não é uma casualidade, é também uma herança da ditadura. Mas eu queria falar a questão do Estado como aparato repressor. É muito diferente você ter um grupo rebelde que coloca bombas. É lógico que eu não vou falar que isso foi uma coisa certa, que isso estava bem. Não, porque na Argentina tem um movimento que se chamava Montonero, que era um movimento de extrema esquerda, que colocava bombas e matava militares, e matava também pessoas que não tinham nada a ver. Isso está errado, está muito errado, isso é um crime. Agora, uma coisa é um grupo clandestino, rebelde, que faz isso, e outra coisa muito diferente é o Estado que faz isso. Por quê? Porque quando alguém que não é o Estado faz uma coisa contra a sua propriedade, você tem a justiça, o Estado para pedir ajuda. O Estado tem que te proteger. Agora, quando essa instituição tão importante como o Estado é aquela instituição que persegue você, que mata você, que tortura você, cara, você está totalmente desprotegido. Então, as pessoas têm que entender essa diferença, que o Estado repressor e grupos rebeldes. E eu vou falar de novo para ninguém malinterpretar. Não é que estou a favor dos grupos rebeldes daquela época, porque também tinha morte, tinha assassinato, mas é muito diferente do Estado repressor. E é isso que a sociedade precisa entender. E quando a sociedade não consegue entender isso, é que aí reivindica ditadura como um momento de segurança, de tranquilidade, de progresso, mas não era. Posso só fazer um comentário rapidinho aí, Cauê? Dá tempo? Faz aí. É sobre uma coisa que o Juan falou, sobre democracia, né? Eu acho que o Juan falou que o povo brasileiro não gostou muito de democracia. Se eu não me engano, foi isso, né, Juan? É uma Você impressão falou. que eu tenho, assim, tipo, um consenso geral, é a impressão que eu tenho que a galera meio que não se deu bem ainda com a democracia. Eu digo isso porque, por coincidência, eu estava conversando com os colegas professores essa semana justamente sobre essa questão da democracia, né? E não sei, cara, talvez seja uma impressão equivocada, mas eu tenho a impressão que o povo brasileiro não entende o que é democracia, né? Eu não sei se ele não gosta, mas ele não entende. Por exemplo, ele acha que democracia é imposição da maioria, independentemente de qualquer contexto, né? Então, se a maioria decidiu
que os homossexuais não devem ter os seus direitos garantidos, ok. Isso foi a maioria. Estou dando um exemplo hipotético, tá? Só a título de exemplificação aqui. Então, se a maioria decidiu que eles não têm esse direito, ponto. Isso é democrático, em tese, né? Porque foi a maioria que decidiu. Mas as pessoas se esquecem de que a democracia, na verdade, é um regime baseado também, né, na questão numérica, né? Mas é baseado em valores, como liberdade e igualdade. Eu acho que é um dos poucos regimes, se não o único, que tenta conciliar liberdades individuais e igualdades também perante a lei, perante as questões de ordem, né? Enfim, de ordem do indivíduo mesmo, né? E as pessoas não entendem isso, cara. Os caras acham que não, que democracia é apenas imposição do que a maioria pensa. Então, se a maioria pensa que os caras do candomblé são os macumbeiros, que devem ser estigmatizados, beleza, né? Tá? É o que a maioria pensa, a maioria é católica, evangélica, tá tudo certo. Mas as pessoas se esquecem que isso contraria o direito que essas pessoas têm de ter o culto religioso dela. A liberdade religiosa e a igualdade perante a lei, que garante todas as manifestações religiosas, inclusive a manifestação dos ateus e agnósticos, né? Então, acho que tem não sei se o brasileiro não gosta de democracia, mas eu acho que como a nossa democracia é muito recente, né? A Constituição é de 88, então é realmente muito pouco tempo, se a gente comparar com os Estados Unidos, então, que é uma democracia muito mais sólida, né? Tem problemas também, mas é uma democracia muito mais sólida. A gente consegue talvez entender porque o brasileiro tem dificuldade, talvez eu acho que as pessoas não entendem mesmo o que é ser democrático, né? O cara acha que é só ir lá votar de 4 em 4 anos, a maioria decidiu que o Bolsonaro é a melhor escolha, tá pronto, isso é democracia, vamos para a próxima, vamos continuar a vida até a próxima eleição. E não é bem assim, né? Sim. Bom, amigos, vamos de um tema importante como esse debate da ditadura para um outro tema que cobrou relevância internacional. De um tema comunista para outro tema comunista. Eu quero ver com esse martelo atrás aí do vídeo do Cauê, viu? Ó, sai fora. Você já tá em vermelho já. Pior que eu tô de vermelho, mas eu não sou comunista, tá ok? Eu tenho certeza que tem o Che Guevara. Tem o Che Guevara nessa camisa aí, não tem? Tem o Ernesto Guevara aí nessa camisa. Que isso, rapaz? É a camisa de Natal da família. Tá explicado, tá explicado. Camiseta vermelha com uma mensagem imperialista, mas tudo bem. Uma festa imperialista. Exatamente. Então, eu estou pensando as consequências econômicas da pandemia. Sabemos que a pandemia, obviamente, que a principal e mais importante consequência são as pessoas que morrem, as pessoas que são também contagiadas com o vírus, mas também tem uma outra consequência, que é o desemprego e a fome e o impacto na economia, que isso já se está vendo em muitos países, mais ainda nos países que estão com muitas dificuldades, que historicamente têm dificuldades, países em desenvolvimento, se eu não me engano, não sei se é a palavra certa em português, ou países, entre aspas, do terceiro mundo, como nos chamam os europeus e os estadunidenses. E agora, pensar, como é que os governos vão lidar com essas consequências econômicas? Bom, a Nova Zelândia foi notícia essa semana porque o que vai fazer? Aumentar o salário mínimo e aumentar o imposto à riqueza, ou seja, aos mais ricos do país. É lógico que isso no país mesmo, né, virou uma crítica da oposição e a maioria do povo trabalhador estava de acordo com essa medida do governo. Aí eu queria falar para vocês, cara, será que, é lógico que ninguém de nós é especialista em economia, mas será que realmente isso pode ser uma saída dos países para enfrentar essa crise? Será que realmente pegar essa riqueza, não pegar, sino ter esse imposto, esse período de ajuda, entre aspas, aos mais ricos do país e aumentar o salário dos trabalhadores, será que é uma solução? Ou será que é outra coisa que tem que acontecer? Posso só fazer a nível de comparação aqui? Eu fiz uma pesquisa muito profunda. Na matéria que nós lemos e nas notícias que saíram, diz que a partir de quinta-feira, no caso o dia hoje, que a gente está gravando, né? Vai subir para $20 a hora o salário mínimo lá, 17,50 euros aí, tá? 17,5 aí de euros. É isso. No Brasil, veja bem, guardaram o valor $20 aí, né? Os holandeses, se não me engano. Veja bem, seu capitãozinho, você vai ver só. $20 a hora. No Brasil, o salário mínimo
é de R$ 4,75 a hora. Bem, Aí sim, bem pô. Aí bom, sim, né, rapaz? pô. É, Trabalhador. Trabalhador se lasca. Brasileiro é valorizado, hein? Pra opa. caramba, tão valorizado quanto um trabalhador chinês, eu admiro bastante. Bom, o Davi falou do negócio aí, eu só queria fazer uma ressalva aqui, não sei se vocês concordam comigo. Se a gente olha, tudo que a Nova Zelândia faz é bom. A Nova Zelândia acabou com a Covid lá, olha, tá tendo show. Cara, eu vejo as imagens da Nova Zelândia e fico passando mal. Os caras no show sem máscara, porque não tem Covid mais 100 mil lá. pessoas teve no festival, eu tava vendo. Então, cara, eu tô Aqui quase indo também pra tem lá. show sem máscara. Tem, Não tem tem, cara. cassino com Gabigol. A diferença é que a polícia bate na porta, né? E a diferença é a Lá não, né, quantidade. cara? Aqui também, aqui tá tudo normal para algumas pessoas. Mas o que foi, Juan? Não, pode falar, pode completar Não, eu só ia falar assim, que aí beleza, a Nova Zelândia fez, o raciocínio, depois eu comento. a nossa querida Jacinda, que é um nome super neozelandês, eu fiquei impressionado que a presidente, sei lá, da Nova Zelândia é Jacinda, querida Jacinda Ardern, acho que é assim que fala sobre o nome dela. Ela teve uma medida, na minha opinião, populista, tá? Populista. Se a gente olha a Nova Zelândia, a gente fala, nossa, que legal, a Nova Zelândia aumentou, a Nova Zelândia é referência. Mas se, vamos supor, o Bolsonaro fizesse isso aqui no Brasil no período de crise, igual a gente está vivendo, muita gente ia criticar, falar, nossa, mas é um período de crise, Senhora. que legal que tá aumentando, Virou mas comunista. mas é tipo, ele tá Ia querendo falar, aumentar a com certeza. popularidade dele. E lá, quando vem da Nova Zelândia, a gente fala, nossa, que lindo, que incrível e maravilhoso, tá aumentando o salário dos trabalhadores, enfim. É só uma coisa que me veio à mente. Não sei se vocês concordam com isso, ou inclusive com o que o Davi falou de se é uma medida positiva ou não, entendeu? No período econômico que a gente está vivendo. E aí? Posso falar? Quer falar, Juan? Bom, vamos lá, então vou dar. Nossa, o Juan Eu acho que é morreu. o seguinte. Oi, o tô Juan aqui. morreu. Cheguei. Dormiu. Cheguei. Vai lá, Rafael. Então, eu gosto desse assunto pelo seguinte, cara. Eu não conheço aí todas as características da economia da Nova Zelândia, não tenho autonomia para falar sobre isso, né? Se foi uma medida populista dentro do contexto deles ou não. Mas, pô, o Brasil, acho que isso aí todos nós sabemos, é um dos países mais desiguais do mundo, né, cara? É um dos países mais desiguais do mundo. Então, existe uma disparidade muito grande entre 1% mais rico e o restante da população, né? Então, eu acho que há muito tempo se fala de uma reforma tributária progressiva para diminuir esse gap aí que existe entre os mais ricos e os mais pobres e nada acontece. Há muito tempo se fala também, eu estava até assistindo uns vídeos, né, antigos aí da época em que o Lula estava competindo ainda pela presidência, que ele só tomava sarrafo atrás de sarrafo, e naquela época já se falava da tributação sobre lucros e dividendos, da tributação sobre grandes fortunas, e nada disso progrediu até o momento, nada disso saiu do papel, né? A última vez que houve uma tributação dessa natureza aí foi quando o Ciro era ministro, ainda no governo do Itamar Franco, cara. Então faz muito tempo já. Por que eu digo isso? Porque um dos argumentos que as pessoas utilizam, principalmente os liberais, é que não tem de onde tirar dinheiro, né? Então, o Davi falou dessa questão da necessidade de você fornecer, no momento de pandemia, recursos para que as pessoas possam cumprir o isolamento social. Porque não adianta você falar, fica em casa, se o cara não tem o que comer. Tá passando fome. O cara precisa ter condições para que ele possa falar, beleza, o comerciante ali, o pequeno comerciante, beleza, vou fechar meu bar, vou fechar minha farmácia, porque eu vou ter um amparo do Estado nesse momento de dificuldade. Agora, só falar fica em casa é muito vago, né? Você precisa dar contrapartida para isso. E aí entra a questão, mas de onde vem o recurso? Porque o argumento não tem de onde tirar dinheiro. O governo está endividado, o Estado não tem de onde tirar dinheiro. E aí, quando você olha para os lucros dos bancos, para quando você olha para o 1% mais rico, que cada vez aumenta exponencialmente os seus lucros, cara, você fala, tem de onde tirar. O que falta é uma consciência nacional de que num momento como esse, aqueles que podem mais deveriam se sacrificar por aqueles que podem menos, né? Se a gente tivesse um ideal de nação em que houvesse essa empatia, essa sensibilidade social, eu acho que seria perfeitamente possível isso, mas
precisa de política pública, né? E eu acho que seria, sim, uma alternativa, principalmente num contexto como o nosso, que as próprias atividades econômicas já estão meio que atravancadas, né? Pelo próprio contexto da pandemia, não dá para você esperar uma saída muito rápida das próprias forças do mercado, porque o mercado está comprometido pela pandemia. Então, se não for do Estado, vem de onde o recurso? Não vem, ou não vem, ou simplesmente, ou não vem e as pessoas vão ficar à deriva e vão ficar por conta própria, né? Passando essas necessidades financeiras, ou morrendo da doença ou morrendo de fome, entendeu? Então, eu acho que dentro do nosso contexto, eu não sei o contexto da Nova Zelândia, não sei se lá isso é populismo ou não posso te dizer, né? Mas eu acho que dentro do nosso contexto, tendo em vista essa desigualdade, é uma medida que seria possível, mas sem chances de acontecer, porque no governo atual isso não passa nem pela mente de qualquer pessoa que esteja próximo ali do governo, né? Não vejo condições disso acontecer, mas eu acho que seria uma alternativa Tem viável. um detalhe interessante. Ô, Cauê, o Davi, confirma para mim. Se eu não me engano, eles iam taxar 2%, não é? Da população, daqueles que são mais abastados. Eles iam taxar, se eu não me engano, o Davi acho que pode falar melhor, mas eles iam taxar o pessoal de maior riqueza lá no país, e aí quer dar cerca de 2% dos neozelandeses. Sim, eu fiz um cálculo aqui antes da nossa gravação, que eu sou meio nerd, né? E minha cabeça funciona assim. Lá tem 4 milhões de habitantes, tá? E 2% dá em média, arredondando, 14 milhões. 4, desculpa. Dá em média de 98 mil pessoas para serem taxadas, né? Tem uma questão que a gente tem que levar em consideração, o Rafael trouxe esse aspecto interessante, que a gente tem que comparar com o Brasil para ter uma noção, porque eu também não tenho esse conhecimento a respeito da economia de lá, né? Cara, lá, eu vou até dar uma pesquisada rápida, mas com certeza lá a renda per capita é muito maior do que a do Brasil, porque como o Rafael falou, a desigualdade aqui é uma das maiores do mundo, né? A gente tem pessoas extremamente ricas e pessoas extremamente pobres. Então a renda per capita com certeza é bem menor do que da Nova Zelândia. Mas referente a isso, é meio complicado a gente falar a respeito de se é populismo ou não, porque, como havia dito, na minha visão, cara, tipo, você tem 61 mil pessoas que vão ser taxadas, né? Eu não sei como é que é a cultura política de lá e como eles se sentem em questão de sociedade, se há como o Rafael falou que falta na gente, essa questão de empatia. Eu não sei se lá isso é muito maior do que aqui, então para a galera que vai ser taxada vai ser mais tranquila, eu não sei como é que funciona. Mas prosseguindo aqui para a comparação com o Brasil, que o Rafael trouxe, cara, na nossa situação a gente tem um auxílio emergencial, tudo. A questão que eu vejo é assim, eu não sou anarcocapitalista, tá? Mas eu fico sempre com o pé atrás em relação ao Estado. Porque é o seguinte, o Estado brasileiro, acho que aqui todos concordam que ele é extremamente inchado. É difícil você a gente fazer essa comparação com a Nova Zelândia, porque a nossa capacidade de arrecadação tributária é infinitamente maior do que da Nova Zelândia. Muito mais. Tipo, o São Paulo tem um pouquinho mais de 2 vezes a população da Nova Zelândia, então só a cidade de São Paulo, então não tem nem como, né? Mas, cara, essa questão de taxar rico, eu acho válido, principalmente nas circunstâncias que a gente vive, tá ligado? Mano, porque o que é R$10 para quem tem 1 milhão, fazendo um comparativo aqui, eu não sei quanto que é a porcentagem do imposto, o que é R$10? Sei lá, R$1.000 para quem tem 1 milhão, mas o que é R$1.000 para quem ganha R$1.000, entende? Então, assim, só que eu vejo um detalhe interessante. Eu vejo que no Brasil não seria necessário taxar os ricos, mesmo que seria uma contribuição considerável, porque o Estado já arrecada muito dinheiro. Quantas vezes você vê lá no impostômetro lá em São Paulo, na Bovespa, eu acho que é na Bovespa, né, se eu não me engano, sempre está batendo um recorde de R$1 trilhão de arrecadação de impostos, sabe? Um dos papéis do Estado é cuidar da população. Esse é o papel do imposto. Você pega o imposto
né? Você cobra o imposto da população e você devolve em benefício. Pelo menos isso é na teoria, né? E a gente é Brasil, né, cara? Então, consequentemente, se isso fosse, se vivêssemos num país sério e com políticas sérias, políticas maduras, seria muito tranquilo ter um auxílio emergencial bem igualitário, né, maior para quem precisa de fato e proporcional com a renda de cada um, mas a gente não tem isso por causa de um Estado que ele é falho, não há interesse, ele é muito pautado por ideologia, então assim, fica difícil de comparar, sabe? Mas eu acredito que o Brasil ele tem total condições de ter essa mesma política da Nova Zelândia sem precisar apelar, entre aspas, apelar, né? Apelar para a taxação da fortuna dos ricos, porque o Brasil ele já arrecada muito, né? Ele já arrecada muito por si só em outras questões. Então, assim, uma questão de interesse, sabe? E eu não vejo nada demais taxar a fortuna de rico. Eu não sou anarcocapitalista, imposto é roubo. Eu não sou dessa vibe, não. E você não é rico, né? Então, Exatamente. ajuda Vai cair bastante. no meu bolso. Você acha que eu vou criticar? Abraço. Mentira. Não, mas essa questão aí que você falou é importante. É reforma tributária que já deveria ter sido discutida há muito tempo. Na verdade, é discutido, mas nunca é colocado em prática, nem pelo governo petista, que vive agora falando, não, reforma tributária, mas nunca colocou em prática também. Inclusive, esse foi um dos temas do episódio da semana passada do ConcaCast, escute lá. Da semana passada, não, do último episódio aí, escute lá. Não, então, aí basicamente é isso. O Brasil tem condições, cara, de ter uma ajuda emergencial como está tendo, mas podia ser muito maior se fosse um Estado mais eficiente e com interesse de ajudar. Essa que é a verdade, né? Agora, a realidade é que simplesmente assim, 175.500 neozelandeses vão ficar felizes porque o seu salário mínimo aumenta e tem 2% da população aí que vamos ver o que eles vão falar, mas são esses os dados, né? Uma hora de trabalho vai de $18 a $20 e tem esse aumento de 39% para as pessoas na Nova Zelândia, né? Que ganham mais de $130.000 por ano. e diz que a arrecadação vai ser de 550 milhões, né, ao longo de um ano, se eu não me engano, alguma coisa assim. Ou seja, meus amigos, vamos taxar os ricos, mas isso aí parece papo de Robin Hood, né? Aquela coisa de Robin Hood, pobre. Mas não é uma questão básica e Sinceramente, né? simples. Enfim, eu não vou ficar me delongando, porque isso aí a gente falou muito no último episódio, aí o pessoal vai poder entender um pouco mais como que funciona essa questão de você, do pobre e do rico, gastando as coisas, poder de compra, reforma tributária, tem bastante coisa interessante que a gente falou. Vamos para o último tema do nosso papo semanal de hoje, que, como eu já disse lá no início, caso você está ouvindo nosso podcast agora, da metade para o final, não viu e tudo mais, é o seguinte, isso aqui a gente vai postar quando der na nossa cabeça, é lógico, que a gente gravou na semana, a gente vai postar, a gente está gravando nessa quinta-feira e você vai poder ouvir a partir da sexta-feira. Então, a gente vai gravar quando der na nossa cabeça, quando tiverem assuntos interessantes, a gente vai gravar aqui de temas aleatórios, falando coisas aleatórias, como vocês podem perceber aí. Mas o último tema é um tema que, na verdade, eu vou ler e vou falar aqui para vocês, e eu gostaria que os nossos ouvintes e vocês que estão aqui participando, Rafael, Davi, que apresenta aqui junto comigo, e Juan, é o seguinte, eu quero saber quem vai se manifestar a favor, porque a gente já vai ver quem é vagabundo, né? A Espanha pode se tornar um dos primeiros países do mundo a testar uma jornada semanal de trabalho de 4 dias. O governo... Vem em mim. Ah, pronto. Já percebemos um proletário aqui meio vagal, né? Eu tenho argumentos. Argumentos, Quais são, por favor, de maneira objetiva? Argumentos meritíssimos. Bom, não, mas você deu a notícia completa? É basicamente isso, só para a gente conversar aqui. O governo concordou em lançar um projeto piloto para empresas interessadas na ideia. Então, assim, é uma coisa embrionária que surgiu lá de repente trabalhar 4 dias por semana. Caso você que seja de outro mundo não saiba, nós temos 7 dias na semana. Mas enfim, por favor, prossiga, Juan. Não, então, é interessante, cara. Parece assunto de vagabundo mesmo. Tipo, pô, eu não quero trabalhar, né?
Mas, cara, faz total sentido. Eu não sei se 4 dias, aí tem que ter um estudo que lá na Espanha eles vão fazer. Aí que as instituições competentes que vão averiguar isso. Cara, mas é uma questão meio que até não tão difícil assim de entender, sabe? Eu vou pegar um país como exemplo, que eu até comentei com o Cauê offline, a respeito do Japão. Eu não consegui encontrar a pesquisa, mas fizeram um teste lá em uma empresa, né? No Japão, o Japão, só contextualizando, é conhecido por ter uma jornada de trabalho de um escravo, né? Fazendo um comparativo, que eles trabalham pra caramba. Então, o governo japonês, ele patrocinou uma empresa junto com uma faculdade de lá para fazer esse teste de diminuição da jornada de trabalho. Só que não era 4 dias só de jornada de trabalho. Não era 4, minha matemática falhou aqui. Era 3 dias de folga, tá certo. 3 dias de folga e 4 dias de trabalho. A mesma coisa que a Espanha está querendo fazer. Bom, aí eles constataram, depois de um tempo, que a qualidade de trabalho produzido pela prole foi muito maior do que uma jornada, sei lá, de 6 dias, de 7 dias, dependendo do tipo de trabalho. E você tem uma qualidade emocional, de status emocional, de felicidade do trabalhador muito maior. Ô, Juan, então, assim... mas você não concorda que esse seu argumento muito bonito, ele é antibíblico? Vamos falar aqui, porque você é um cara adventista do sétimo dia, assim como eu e Davi, né? O fato é que a Bíblia diz Vai descansar só no sábado, né? 6 dias trabalharás, diz a Bíblia. Então, eu acho que assim, o seu argumento é válido, mas como que você faz para relacionar esse seu argumento com a sua fé? Conta pra gente, Juan. Ô, rapaz, Olha o paradoxo ótima aí. Ótima pergunta. É o paradoxo. Bom, já que você tocou no assunto, é o paradoxo, depende, porque essa questão que você trouxe interessante a respeito do descanso, do ponto de vista que a gente citou bíblico da Adventista, tem uma questão espiritual por trás. Tá, né? sem pregação. Não, sem pregação. É que você trouxe a questão da doutrina adventista, para quem não sabe, tem a questão da crença do descanso no sétimo dia, que seria o sábado. Aí o nosso querido mediador aqui, William Bonner Cauê, trouxe esse aspecto, queria me pegar no contrapé, falando a respeito, mas você é adventista, vai guardar 3, sendo que é um só? Mas aí tem a questão espiritual por trás, né? Não é método de pregação, mas você, na teoria, pelo que eu estava vendo, tanto no projeto da Espanha como no estudo que foi feito no Japão, o grande objetivo dessa busca é a saúde, né, da população. Porque a gente tem tido muitos casos de síndrome de burnout, da galera que está tendo esgotamento de excesso de trabalho, você está tendo muita gente que está literalmente cometendo suicídio também, porque não? No Japão isso é muito comum, né? Porque por mais que essas questões de transtornos psicológicos não sejam diretamente relacionados ao trabalho, o excesso de trabalho faz com que o peso seja muito maior em relação a esses transtornos. Então, tem essa questão de saúde mental por trás. Na verdade, esse é o principal motivo por trás. Então, assim, tudo é válido, sabe? Tudo é muito válido. E é interessante, só um aspecto curioso aqui, essa jornada de 8 horas que a gente vive, ela foi introduzida pelo Ford na época. Né? Até naquela época da Revolução Industrial era, se não me engano, era 12 horas, entende? Só diminuiu para 8 porque o Henry Ford viu que era mais produtivo naquela época fazer por 8 horas. Então, se naquela época já mudou de 12 para 8, por que não mudar agora, entendeu? Na verdade, só um pequeno acréscimo aqui ao que você falou, que eu acho que é interessante, que com essa pandemia, né, muitas empresas, inclusive a que eu trabalho, teve que forçar o home office, né? Sempre se falou home office, ninguém ligava para isso aqui no Brasil. Tem a cultura ainda muito industrial aqui de bater ponto, aquela coisa toda, né? E aí você tem que ver o cara trabalhando, porque senão ele não trabalha. E acontece em muitos casos, lógico. Mas essa questão da forçação do home office, né, por uma questão de saúde pública e de distanciamento social, foi interessante, porque eu vou falar, por exemplo, no caso da equipe que eu trabalho.
não teve uma diminuição de produção de conteúdo. Na verdade, a gente acabou criando até mais coisas, porque a gente estava em casa, a gente estava num ambiente muito mais propício, que é a comodidade da sua casa, né? Então, tem os prós e os contras, não é nem o ponto, mas a questão é que a questão do trabalho tem mudado muito, né? Principalmente com a pandemia, e quando a gente vê esse tipo de proposta, cara, eu lembro que eu já vi, até na época que alguns anos aí, a gente discutia na redação a questão da cesta, né? Que é aquela sonequinha do almoço, né? Pós-almoço, que é das empresas aumentarem de repente um pouco mais o horário de almoço para o trabalhador poder dormir um pouco mais, que ele vai render melhor ao longo da tarde. Eu não concordo, porque se eu durmo, eu não aguento mais trabalhar à tarde. Eu não posso dormir depois do almoço. Mas assim, sempre surgem cada vez mais discussões para tentar fazer com que o trabalho seja menos aquela coisa industrial, cada um faz isso certinho, esse horário, e cada vez mais flexível e que seja favorável ao trabalhador, né? Eu acho que isso é muito interessante. A discussão em si é favorável, é interessante. Sim, com certeza. Uma questão que fala aqui esse projeto, e uma discussão que vem faz tempo já, porque eu lembro de ter escutado alguns projetos, estando lá na Argentina, de reduzir a jornada de trabalho de 8 para 6 horas. Continuar com a quantidade de dias, mas que a jornada seja com menos horas. Por quê? Porque tem uma questão de passar tempo com a família, poder, bom, para aquele trabalhador que está estudando, poder estudar e tem ainda ter um tempo para descansar, recrear, enfim. Eu acho muito interessante isso, né? Porque se você parar para pensar, tem trabalhadores que justamente têm uma jornada de trabalho de 8 ou 9 horas, que moram longe da fábrica ou do lugar de trabalho e tem pelo menos 1 hora para ir para o trabalho e 1 hora para voltar. Isso é uma realidade de muitos trabalhadores, tanto no Brasil como em outros países. Aí você para pensar, o cara passa 10 horas só para o trabalho, porque você tem as viagens de ida e de volta para casa. Depois você chega para casa, cara, destruído. Você não imagina um cara que chegou da fábrica, cara, fazendo muita coisa e ainda tem que brincar com os filhos, falar seja o esposo ou esposa, no caso da mulher que trabalha também. Cara, acaba sendo muito cansativo e, como consequência, tem uma produtividade mais baixa ou tem doenças mentais que o trabalhador acaba tendo, né, ao longo dos anos. Então, acho que não é uma coisa doida de pessoas que não gostam de trabalhar, mas eu acho muito interessante. Aí, se é de 4 dias ou se são menos horas, é outra questão. Mas isso de essa pessoa ter mais tempo para descansar com a família, praticar um esporte, se dedicar para a saúde, é muito bom. E todo mundo sabe que quando um empresário, por dar apenas um exemplo, dá benefícios para os trabalhadores respondem. E tem muitos exemplos disso. Então, vamos ver aí, a Espanha vai testar. Se dá certo, talvez essa questão se espalhe pelo mundo inteiro, mas ainda tem que ver aí os testes. Bom, temos tempo aí para fazer um comentário, Cauê? Tem. Sim. Então vamos lá. Cara, eu não sou Acabou! marxista. Tô brincando. Sacanagem. Sacanagem. Sacanagem, tô brincando. Sacanagem, hein? Bullying. Tá me bullyingando. Não, fala aí, tô Então, zoando. eu não sou marxista, mas eu acho que enquanto houver capitalismo, Marx vai ser atual, cara. Sempre vai ser atual. Enquanto houver capitalismo da maneira como a gente conhece, né? Então, assim, eu fico pensando que cargas elevadas de trabalho e quantidade de horas e quantidade de tempo, né, seja mensurado de que maneira for, tendem a favorecer dois grupos, na minha opinião. E o Marx acho que identificou isso muito bem: as empresas e o Estado, né? No caso a crítica dele ia muito em função dos empresários, né? Porque ele identificava que havia o processo de alienação. Quanto mais você trabalha, mais você produz, porém isso cria um processo de alienação. O sujeito deixa de conhecer o quanto ele está produzindo, e essa política da empresa é intencional, para que ele não dê conta de quanto ele está produzindo, de quanto ele está rendendo numericamente, e, consequentemente, ele vai produzir cada vez mais, só que esses lucros vão ficar retidos na mão do detentor dos meios de produção, né, como dizia o Marx. Então, por um lado, a gente tem um problema aí, que é quanto mais você produz,
mais esse dinheiro fica retido na mão de quem tem o meio de produção. Se eu não teria nenhum problema em aumentar a carga horária, desde que houvesse uma contrapartida para o trabalhador, né? Desde que aquilo que é produzido fosse revertido em alguma medida para melhorias para a vida do cara, né? Seguro de saúde, planos para o cara ter uma educação particular para os filhos e coisas dessa natureza. Mas, geralmente, quando há aumento em carga horária, esse tipo de coisa, é tipo assim, a lógica é essa, produz mais lucro para a empresa e você continua basicamente com os mesmos rendimentos que você tem, né? Que é um problema que o Marx identificou, né, na estrutura do capitalismo. E aí eu falei que o Estado também é beneficiado, um pouco na linha do que o Davi estava falando, porque o Nietzsche tem uma frase muito interessante, né, que ele fala que um homem que não tem, um homem ele está dizendo um ser humano, né? Um ser humano que não tem 2/3 do dia para si é um escravo. Então, por que ele diz isso? Porque a ideia é de que se você está trabalhando, a gente vê isso no cidadão comum, né? O cara trabalha 10, 12 horas por dia, tudo bem que o nosso trabalho aqui, meu, do Cauê, do Davi, eu não sei, o do Juan, mas é um trabalho, digamos assim, mais intelectual no sentido de que não é um trabalho que demanda um esforço físico muito grande, né? Isso que eu quero dizer. Então, para a gente é um pouco mais tranquilo chegar em casa, depois que você terminou o seu trabalho, e assistir um jornal, e ler um livro, e buscar se informar para que você seja um cidadão um pouco mais consciente do que está acontecendo ao seu redor, e não seja, por consequência, um boneco de ventríloco do Estado, né? Agora, para o cara, que tem um trabalho extenuante, trabalha 10, 12 horas por dia, e muitas vezes mais, ele chega em casa, tudo que ele quer ver é uma novela que não vai falar nada com nada, tudo que ele quer ver é um jogo de futebol, abrir uma Só se cerveja. entreter. Se entreter, exatamente. E esse entretenimento, nada contra, todo mundo tem que ter o seu entretenimento, não é isso. Pelo contrário, se você diminui a quantidade de horas de trabalho, você tem mais tempo para um entretenimento produtivo. O problema é quando o entretenimento acontece como exaustão, né? Como consequência da exaustão. O cara chegou exausto em casa, não consegue, ainda que ele quisesse, ver um jornal, refletir sobre a sociedade na qual ele está inserido, e aí ele vai buscar o entretenimento para que ele consiga recuperar as energias para o dia seguinte, senão ele não consegue acordar 4 horas da manhã no dia seguinte. Então, assim, eu acho que medidas como essa, elas podem ser positivas justamente para melhorar a qualidade de vida do cidadão, inclusive do ponto de vista político, né? Inclusive do ponto de vista da cidadania mesmo, do exercício da cidadania, né? Sei lá. O Rafael mencionou uma frase de Nietzsche, eu também queria mencionar uma frase de um filósofo bem conhecido aqui, que diz, não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar, já dizia Dom Ramon, seu Madruga, né? Então, já que foi Eu mencionado... achei que era o Olavo de Carvalho, Cauê. Não, Isso aí é bom, isso é bom, isso é bom. Isso Olavo de doutorado. Carvalho, não entra aqui, seu Você me Madruga, sim. assustou. Você me assustou, Cauê. Fiquei em choque por 2 minutos, cara. Não, aqui a gente só cita a frase seu Madruga e Clarice Lispector, que pode ser qualquer frase cuja a gente não saiba o autor, né? E que ninguém vai entender nada, né? E E que que ninguém vai entender nada. Exatamente. Clarice Lispector, ninguém vai entender porcaria nenhuma, entendeu? Eu poderia ter falado essa frase seu Madruga aqui como se fosse de Clarice Lispector e tá tudo certo, ninguém nem ia saber. Ou Albert Einstein. Ou Albert Einstein, ou Churchill, Winston Churchill também sempre tem as frases, né? Nossa, Winston Churchill é clássico. É um clássico, né? Mas só o que eu ia dizer é que no Brasil é meio complicado a gente pensar em dias de folga. Por que que é? Apesar de nós termos, obviamente, muitos trabalhadores, aquela coisa toda, o nível de desemprego no Brasil é altíssimo e o número de pessoas que trabalham informalmente é gigantesco. É até difícil de mensurar isso em dados, né? Então, você falar para o brasileiro, olha, vamos supor que essa medida chegasse aqui, nosso queridíssimo Paulo Guedes, Bolsonaro, essa galera, gente boa, que celebra o golpe, eles virem e falam assim, a partir de agora tá ok, vocês vão trabalhar 4 dias, tá ok, não sei o quê. Aí, beleza, vamos supor que isso acontecesse. Para uma parcela da sociedade, isso poderia ser positivo, lógico, mas não é todo mundo, na verdade, longe disso, a galera que vai poder de fato aproveitar isso. Então, eu acho que vai criar uma disparidade social que já é grande hoje, entendeu? Então, eu não sei se para o caso do Brasil é tão benéfico. Agora, se a gente parar para pensar, vai ter que trabalhar para produzir. Isso é relativo, né? Igual a gente comentou, o Brasil é um estado que tem muito dinheiro, arrecada muito com imposto. O que eu entendo que é o problema do Brasil é a corrupção e a aplicação equivocada dos recursos públicos.
Então, gasta-se nos lugares errados. Isso aí não é nem só eu que falo. Economistas, muita gente tem essa noção básica. E para mim, o maior problema do Brasil é a corrupção, que a corrupção faz o dinheiro sumir e aí você não tem ele para aplicar em coisas que seriam benéficas para a sociedade ou para os trabalhadores, entendeu? E a gente viu nos últimos anos uma mudança nas leis trabalhistas, né? Uma mudança aí que veio no governo Temer, que veio, na minha visão, a prejudicar muitos dos trabalhadores e do poder de negociação do trabalhador com o empresário e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que eu acho super legal. Eu gostaria muito, tá, ô Juan? Eu mesmo, sendo adventista, gostaria muito, porque a Bíblia fala em 6 dias trabalharás e trabalho pode ser feito de várias maneiras. Você pode trabalhar na tua empresa, você pode trabalhar fora da sua empresa fazendo outras coisas, trabalhando em casa, como muita gente faz, trabalhando, ajudando uma comunidade, isso é trabalho de uma certa maneira, mas eu não sei se é uma realidade que seria positiva para o Brasil no período atual, entendeu? Não sei. Para mim seria ótimo, tá? Quero dizer aqui. Não sei para o meu querido amigo Davi como ele se sentiria, porque ele é um cara que gosta de trabalhar. Mas... Então, eu já falei, eu gostaria de, não sei se 4 dias, mas uma jornada menor. Não tô reclamando, porque nesses tempos de tanta crise, ter trabalho é um grande privilégio. Mas pensando assim, uma questão mais geral, fazendo uma crítica até social, se dá para falar isso, eu acho que seria muito bom o trabalhador ter mais tempo para se dedicar para ele mesmo, para a família, para os objetivos pessoais, e acho que seria muito bom. Tem também uma cultura da meritocracia, parece que quem mais trabalha, mais se cansa, mais é melhor trabalhador, e não é assim. Mas vamos esperar aí o exemplo da Espanha. Se não dá certo, são eles que lutem. Se dá certo, seja bem-vindo. Frase de para-choque, eles que lutem. Deus à frente sempre, Deus é fiel e eles que lutem. São frases maravilhosas. Rapidinho, Cauê, desculpa. Rapidinho. Eu pensei numa frase sensacional, que é perfeito. Frase de para-choque. O golpe tá aí, cai quem quer. Cara, isso é tão atual que você não tá entendendo, cara. Nessa semana tá Gostei do duplo sentido. A dubiedade, né? Que idiota. Coloca no seu casinho no Ford Ka. Nossa, é uma provocação bem elegante, se você parar para pensar. Bem elegante, bem elegante. Eu achei. Achei de bom tom.